Você sabe em quantos fundos você investe? Você sabe em quantos fundos você paga taxas de administração que são maiores do que 1,5%, 2% ao ano, fora a taxa de performance? Esse tipo de fundo tem um peso enorme na sua carteira no longo prazo e neste vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo mostrando exatamente o tempo de atraso em relação à sua aposentadoria que você pode ter. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Me segue já pelo Instagram, otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Antes de mais nada, aviso que hoje, domingo, nós temos o nosso último dia de vagas abertas do curso Investimentos Globais, que você pode acessar aqui embaixo e obter todas as informações do que vem, o que não vem, se é para você ou não é, preço, condições de pagamento e também se você precisar do nosso suporte por WhatsApp. Então, não perde mais a oportunidade, clica no botão que está escrito aqui embaixo para você ter acesso à nossa comunidade de mais de 700 alunos no Facebook e também para você, de fato, se tornar um investidor global junto com centenas de outras pessoas que já estão nessa caminhada, certo? Então, vamos direto para o conteúdo. O que me chamou a atenção originalmente foi este estudo aqui do professor William Bernstein. Para quem não conhece ele, pode procurar, tem vários livros bem interessantes sobre história financeira de maneira geral, e ele trouxe este gráfico aqui, que aqui eu traduzi para o português, mostrando algo bem interessante, né? Se você, por exemplo, no caso era um americano, investisse em fundos com taxa de administração de 1,5% e 20% de taxa de performance, originalmente, né, no início, obviamente, se a pessoa faz apenas um aporte inicial, o capital dela vai aumentando ao longo do tempo, mas o gestor que vai recebendo de maneira constante novos aportes, porque na prática se trata da taxa de administração e da taxa de performance que estão sendo pagas, ele vai aportando ao longo do tempo e a partir ali de 28 anos aproximadamente, o patrimônio do gestor ultrapassa o patrimônio do investidor, porque se tratam de aportes recorrentes e o investidor fez somente um único aporte inicial. E veja, né, como é impressionante que no próprio prazo de uma aposentadoria comum, né, no período de formação, ali aproximadamente em 28, 30 anos, o gestor já teria mais dinheiro do que o próprio investidor simplesmente por essa taxa de performance absurda, tá? Então, isso daí é algo que me chocou, né? Na realidade eu já tinha essa consciência, mas aqui na prática isso daí ficou muito mais bem demonstrado. Outro cientista de dados, né, que é o Nick Maggiulli, que ele faz várias análises de dados bem interessantes sobre esse tipo de situação, mostrou aqui que na média, né, ele pegou um composto de vários hedge funds americanos, fundos na prática como se fosse multimercado aqui no Brasil, e mostrou que na média é exatamente isso, até as taxas são ainda maiores, né, e o período em que o gestor ultrapassaria o patrimônio do investidor é ainda mais curto, ali na casa de 17, 18 anos em média, tá, com uma taxa de administração de 2% e 20% de performance, né, então isso daí é realmente muito impressionante e mostra como é essencial que você não invista em fundos caros, tá? Então isso daí eu observo nos meus clientes, nos meus alunos, nos meus seguidores, vários deles que estão começando a ter contato comigo me mostram as suas carteiras e eu observo uma lista ali infindável, muitas vezes uma mistura de fundos de investimento caríssimos que não fazem sentido, tá? E principalmente que não entregam resultado. Aí você pode me dizer, ah não, mas Otávio, eu eventualmente posso investir em um fundo que a taxa é muito alta, mas ele compensa. O fato é, não existe evidência de que você pode descobrir qual é o fundo que vai performar melhor antes disso acontecer, tá? O que acontece em geral são alternâncias de desempenho entre gestores, então ele passa a performar bem durante 3, 4, 5 anos, depois isso se alterna. E geralmente, né, o que acontece é que as pessoas elas selecionam os seus fundos antes, né, ou seja, observando ali um período recente apenas, e justamente ela estaria investindo nos fundos que passarão a performar pior no próximo médio prazo, até que ocorra uma nova troca de fundo, e assim a pessoa vai perdendo dinheiro. Ao contrário, né, o Nick Maggiulli trouxe aqui, se você investisse em um fundo de índice básico, né, que cobra uma taxa de 0,05%, que seria ali na média, a média do mercado americano, para o gestor ultrapassar o patrimônio do fundo, precisaria de praticamente 1.500 anos, né? Isso aí demonstra como faz muito mais sentido você optar por fundos muito mais baratos, geralmente fundos passivos, ETFs, que eu mostro muito bem aqui neste canal e no meu conteúdo. Trago para você agora uma planilha bem interessante que é disponibilizada para os alunos do curso Investimentos Globais, que aqui, né, nós colocamos mais ou menos a quantidade de aporte, quanto que a pessoa gostaria de resgatar a partir de determinada data, e aqui qual é a simulação que eu fiz, tá? A pessoa iria começar a aportar ali aos 36 anos de idade, por exemplo, até os 65, tá? Peguei 20 anos, aliás, 30 anos de investimento aproximado, certo? Em que ela aportaria ali R$2.000 por mês, isso aqui é modificável, e o fato é que ela teria juntado aproximadamente 1.200.000, 1.250.000
até ali o início da aposentadoria. E eu, de propósito, né, coloquei uma taxa maior para nós observarmos de fato a dilapidação patrimonial. Coloquei uma taxa de resgate inicial de 8%, que seria reajustado, né, no caso, conforme a inflação. Essa planilha aqui não considera a inflação, por isso que todas as rentabilidades são menores, tá? Mas, obviamente, se eu considerasse a inflação, eu ia ter que aumentar muito essa rentabilidade nominal e ia só atrapalhar aqui o demonstrativo, tá? O fato é que todos esses valores já estão ajustados pela inflação, tanto os aportes como o valor total do patrimônio, tá? E aqui o que a gente observa? Eu coloquei como se a pessoa tivesse uma rentabilidade padrão planejada, né, de 4% acima da inflação líquida, que é esta linha azul aqui, e depois ela iria retirar, né, o valor de aproximadamente R$ 8.500 mensais, tá? R$ 8.500 mensais nesta situação aqui, tá? E se de fato ocorre isso daí, ela acabaria o patrimônio dela quando ela tivesse ali aproximadamente 92 anos, tá? Só que se ela eventualmente pagar, mesmo que seja um fundo, né, que tem uma taxa de administração eventualmente mais baixa do que 2%, mas que fosse de 1% adicional, por exemplo, ela teria essa rentabilidade aqui pontilhada e ela acabaria o patrimônio dela praticamente 10 anos mais cedo, aos 83 anos de idade, tá? Então isso aí demonstra como que 1% de taxa de administração pode mudar radicalmente aqui o prazo que você tem para usufruir do seu dinheiro, tá? Então isso daqui é muito importante. Aí, eventualmente, né, para os alunos do curso, vocês podem fazer qualquer tipo de mudança aqui, tá? Aumentar a possibilidade de expectativa de retorno, aumentar, eventualmente, a banda de custo, né, e de rentabilidade adicional. Por exemplo, aqui se eu colocar um custo de 2%, já cai, né, ali o prazo de prazo de aposentadoria para aproximadamente 79 anos, enquanto que se eu colocar 5% de taxa de expectativa de retorno, praticamente o dinheiro ele não tende a acabar aqui, pelo menos não no prazo de até 93 anos de idade aproximadamente, tá? E aqui também essa linha pontilhada seria se você conseguisse uma rentabilidade ainda superior a esta padrão. Então aqui tem uma banda, né, de 2% para cima ou para baixo, que isso aqui você poderia conseguir focando, né, naquilo que mais funciona no longo prazo, que são os fatores que eu menciono tanto nesse canal, né, características que de maneira sistemática irão aumentar a rentabilidade da sua carteira, valor, tamanho, qualidade, investimento, baixa volatilidade, etc., que vão permitir aí que você, tecnicamente, né, possa não acabar o seu dinheiro de aposentadoria, certo? Então, apenas para mostrar, né, como pode ser extremamente pesado, né, você ter taxas de administração muito altas. Então agora, né, eu faço um convite para você, coloca aqui nos comentários para saber se você investe em fundos ativos, né, ou parcialmente ativos, nós temos alguns assim, que de fato, né, vão cobrar de você uma taxa realmente muito alta, acima de 1,5%, 2%, 3% ao ano, se você somar a taxa de performance. Então coloca aqui para eu saber, tá? O fato é que eu faço um convite para você de fato, né, reduzir o risco da sua carteira de dilapidação que ocorre quando você investe em fundos ativos que pagam essas taxas absurdas. Então fica novamente o convite para você. Hoje é o último dia do curso Investimentos Globais, então clica aqui e se inscreve, perfeito? Então se você gostou desse conteúdo, dá um like e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!